A Noiva das Sombras. Em uma cidade pequena e cercada por densas florestas, havia um casarão antigo, conhecido como a Mansão Rosenfeld. Os moradores falavam em sussurros sobre o lugar, temendo as histórias que atravessaram gerações. No entanto, era a lenda de um espírito que pairava sobre todos os outros contos macabros, o fantasma da Noiva das Sombras. Dizem que, há muitos anos, uma jovem chamada Helena estava prestes a se casar com o amor de sua vida, um homem chamado Eduardo. A mansão Rosenfeld, propriedade da família de Eduardo, seria o cenário de um casamento deslumbrante. O salão fora decorado com flores brancas e velas cintilantes, e os convidados, nobres e bem vestidos, aguardavam ansiosos o momento da união. Mas o dia, que deveria ser de felicidade, terminou em tragédia. Enquanto Helena se preparava em seu quarto, vestindo um delicado vestido de renda com um véu que parecia feito de névoa, um grito aterrador ecoou pelos corredores. Eduardo fora encontrado morto, com um corte profundo no peito, o sangue formando poças escarlates no piso de mármore. Ninguém sabia explicar o que acontecerá. Alguns murmuraram sobre um crime passional, outros sugeriram que forças obscuras estavam em jogo. No entanto, antes que qualquer verdade pudesse emergir, Helena desapareceu. Os criados encontraram o quarto dela vazio, a janela escancarada como se tivesse sido aberta às pressas. A única coisa que restava era o véu de sua noiva, preso em um galho de árvore do lado de fora. Apesar de buscas incessantes, o corpo de Helena nunca foi encontrado. Sem cerimônia, a tragédia logo se tornou lenda, e a mansão Rosenfeld foi abandonada, condenada ao esquecimento. No entanto, a Noiva das Sombras não se deixou apagar tão facilmente. Aqueles que ousavam se aproximar da mansão relatavam avistamentos de uma figura pálida vagando pelos corredores. Uma mulher vestida de noiva, com olhos que eram poços de vazio, clamando por algo ou alguém que ninguém jamais poderia compreender. Lucas e Clara, um jovem casal aventureiro, ouviram a história durante uma noite de fogueira com amigos. Lucas, com um sorriso cheio de desafio, propôs que visitassem a mansão Rosenfeld. Clara hesitou, desconfiada das lendas, mas a curiosidade a venceu. Na noite seguinte, armados com lanternas e celulares, eles dirigiram até a entrada enferrujada que guardava o caminho até a mansão. O portão rangeu quando Lucas o empurrou, o som ecoando na escuridão como um grito enferrujado. Uma neblina espessa se arrastava pelo chão, e as sombras das árvores se projetavam de maneira distorcida sob a luz da lua. Clara segurou firme a mão de Lucas, sentindo um frio inexplicável que parecia se infiltrar por seus ossos. "Você tem certeza disso?" Ela sussurrou. Lucas apertou a mão dela, tentando esconder seu próprio nervosismo. "É só uma casa velha, nada demais." Eles atravessaram um jardim descuidado, onde flores mortas e arbustos retorcidos cresciam sem controle. O casarão ergueu-se diante deles, uma figura sombria com janelas que pareciam olhos vazios. As portas estavam entreabertas, como se convidassem os intrusos a entrar. O salão de entrada estava envolto em poeira e silêncio. Um lustre imponente balançava levemente, como se algo invisível tivesse acabado de passar por ele. Clara sentiu um arrepio e virou a cabeça bruscamente, jurando ter ouvido passos. "Lucas, acho que devemos ir embora", ela disse, a voz trêmula. Antes que Lucas pudesse responder, um som distante, como o lamento de uma mulher, os fez paralisar. As paredes pareciam sussurrar, e o ar ficou gelado. De repente, as velas de cera, apagadas há décadas, se acenderam por conta própria, lançando uma luz trêmula pelo salão. O par ficou imóvel, os olhos arregalados de medo, quando uma figura surgiu no topo da escadaria. Era uma mulher pálida, seu rosto escondido sob um véu esfarrapado. Seu vestido de noiva estava sujo, manchado por terra e sangue seco. A figura moveu-se lentamente, como se flutuasse, descendo os degraus com um silêncio assombroso. "Eduardo", sussurrou a Noiva das Sombras, sua voz ecoando como um sussurro perdido entre as paredes. Clara deu um passo para trás, mas a noiva parou de repente e virou seu rosto espectral em direção a ela. Mesmo sob o véu, Clara sentiu o peso do olhar vazio, e lágrimas brotaram em seus olhos sem explicação. "Por favor, não estamos aqui para machucar você", Clara implorou, sua voz quebrada. A noiva se aproximou mais,
sua figura distorcida pela luz das velas. Você viu meu amado? Ela perguntou, seu tom oscilando entre desespero e raiva. Lucas, tremendo, tentou puxar Clara em direção à saída, mas uma força invisível separou. Clara foi arremessada contra a parede, e Lucas caiu no chão, o ar saindo de seus pulmões em um gemido. A noiva pairou sobre Lucas, seus dedos fantasmagóricos estendendo-se em direção ao rosto dele. Você tomou meu Eduardo de mim? Ela acusou, a ira distorcendo sua voz espectral. Não! Lucas gritou, mas a pressão em seu peito aumentou. Clara se levantou, ignorando a dor em seu corpo, e correu até a noiva. Ele não fez nada. Clara gritou, o desespero em sua voz. Ele não é o Eduardo. Nem o culpado. Por um instante, o espírito hesitou. O véu se ergueu levemente, revelando olhos que choravam lágrimas de sangue. Clara viu, por trás da raiva, uma dor insuportável. A noiva das sombras flutuou para trás, suas mãos tremendo. Ninguém entende minha perda, murmurou ela, e sua figura começou a desvanecer-se, a luz das velas morrendo com ela. O silêncio voltou, tão profundo que parecia sufocante. Lucas se arrastou até Clara, ofegante. Precisamos sair daqui. Agora. Com o pouco de força que ainda tinham, eles correram para fora da mansão. Quando cruzaram o portão enferrujado, a neblina pareceu dissipar-se um pouco, mas o frio da noite ainda os envolvia. Sem olhar para trás, entraram no carro e dirigiram para longe, jurando nunca mais se aproximar daquela casa. A mansão Rosenfeld permaneceu em silêncio, mas os sussurros da noiva das sombras nunca se apagaram. E aqueles que ousavam invadir seu domínio ainda viam uma noiva perdida, vagando eternamente, procurando um amor que o destino cruel lhe arrancara.